Olá pessoal, bem-vindo ao canal das Antigas 80 e hoje a gente está aqui com mais um vídeo da série Opinião Sincera. E hoje vocês vão escutar a minha opinião sobre esse clássico dos anos 70, fabricado por uma indústria nacional chamada Polivox. Esse aqui é o receiver PR1800, equipamento clássico vintage nacional. Então é isso, para você que não sabe, aqui nesse canal eu faço essa série que seria a minha opinião sincera sobre esses equipamentos, dessa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, indústria nacional, internacional, ok? Então se você tem interesse nessa geração de equipamentos e ainda não conhecia esse canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like também para ajudar, porque aqui nesse canal a gente faz opinião sincera, como estou fazendo, conhecendo equipamentos, comparativo entre equipamentos, compra de equipamentos, venda de equipamentos, tudo sobre essa geração de equipamentos. Se você tem interesse, inscreva-se no canal e ative o sininho. E hoje a gente está aqui com a minha opinião sobre o PR1800. Eu já fiz vários vídeos de opinião sincera, vou deixar a playlist da opinião sincera aqui na descrição desse vídeo. E também vou dar um recado, né? Que é o que? Você não vai escutar esse equipamento funcionando, ele não está ligado aqui, tá ligado só o painel aceso porque ele é muito bonito, né? Já dei um spoiler do primeiro ponto positivo. Mas, se você quiser escutar esse equipamento, ver ele funcionando, eu vou deixar outros vídeos aqui, inclusive com alguns detalhes tal desse tipo de equipamento, alguns vídeos referentes a esse equipamento, vou deixar aqui na descrição também para você assistir lá antes do Opinião Sincera ou depois assiste lá, que você vai se inteirar com relação a tudo que eu falar aqui sobre esse equipamento. Então vamos lá, só vou dar uma explicada bem rápida. Eu aqui faço pontos positivos e pontos negativos. Mas antes de iniciar os pontos positivos, eu quero dizer o seguinte: muita gente pode me perguntar assim, mas esse equipamento tem regulagem de grave, de médio, né? Veja, a maioria dos equipamentos, alguns pontos positivos que as pessoas pensam que eu vou falar aqui, são basicamente coisas que em todo equipamento dessa geração tinha, né? Então se você for pegar um equipamento moderno que não tem alguma dessas funções que esse equipamento tem aqui, não dá para fazer comparação, né? Então normalmente quando eu ponho os pontos positivos e negativos, é comparando, né? Fazendo uma base aí com equipamentos fabricados na mesma época, com as mesmas funções praticamente que esse equipamento aqui, ok? Então vamos lá, primeiro ponto positivo, não poderia deixar de falar como primeiro ponto positivo o que? A beleza, né? Não tem como dizer que um equipamento desse não é bonito, né? Esse dial aceso aí, esse acabamento dos botões aqui, todos com vinco, todos com esse alumínio cru ou anodizado, dependendo aqui da parte do equipamento, esse acrílico que o pessoal chama de máscara negra, com esse fundo verde. Não tem como dizer que um equipamento desse não é bonito, né? Inclusive, nessa parte de beleza, eu não vou comentar sobre alguns pontos positivos, que é o que? Exemplo, o ponteiro, né? Aqui a gente tem um ponteiro onde está da sintonia, que ele acende. Mas a maioria dos equipamentos sim, mas o equipamento que veio depois dele, que a Polivox lançou depois, que é um substituto dele, não vem com o ponteiro aceso, né? Então seria um ponto positivo para esse equipamento, mas vai estar incluso aí na beleza do equipamento, ok? Outro também ponto que poderia ser um ponto separado positivo, mas vai estar incluso na beleza, é o que? O acabamento da caixa de madeira, né? Tem que entender que anos 70, né? Esse acabamento de madeira, aqui na verdade o original era cerejeira, mas existem essas versões um pouco mais escuras, é sim um ponto positivo, mas vai estar incluso na beleza, e é uma coisa que era dos anos 70, né? O que as pessoas nos anos, sei lá, 90 achavam fora de moda, que era o que? Uma estante com cor cerejeira, nos anos 70 era moda. Até vou fazer uma coisa que eu não faço, olha aqui, ó. Cerejeira, caixa de som, né, na cor cerejeira. Então existiam as tendências das épocas, né? Cerejeira nos anos 70, mogno talvez nos anos 80, marfim nos anos 90, agora é cromado. Então isso sim, a caixa aqui sendo de madeira nesse acabamento, sim, é um ponto positivo junto com a beleza aqui do equipamento. Então vamos lá, vamos para o segundo ponto positivo. Esse equipamento aqui tem uma separação pré-power, né? É uma coisa muito interessante. Por quê? Porque essa te dá várias opções. Uma das opções é o que? Você fazer gravação, né, no seu tape deck ou no seu deck de rolo ou em qualquer lugar que você for jogar o equipamento, você pode utilizar os
os tonais aqui dele, o loudness, fazer aquela gravação mais acentuada. Coisa que eu não indico, que eu não aconselho, mas seria uma das opções é você fazer uma gravação com acento, com você conseguir regular e alterar o volume do teu sinal. Outra opção era você utilizar esse equipamento como pré-amplificador de um equipamento um pouco mais forte. Então, digamos assim, eu utilizo ele como base em cima de um outro amplificador tocando outras caixas. Vou dar um exemplo, vou mexer de novo aqui. Vou dar um exemplo, você tem aqui uma H2, que é um equipamento um pouco mais recente. Você não compraria esse equipamento junto com uma H2, mas sim, você pode. Hoje eu poderia pegar esse equipamento aqui e usar ele como pré-amplificador em cima daquele power amplificador da H2. Então, isso é uma função muito interessante para os equipamentos dessa geração aí. A separação pré-power. Também é muito interessante pelo fator de você poder determinar onde está o defeito do equipamento, né? Então, às vezes a pessoa não sabe se o defeito, um técnico não consegue decifrar se o defeito pode estar no pré, no power. Você utilizando lá o power dele separado e o pré separado, você consegue tentar analisar da onde está vindo algum tipo de defeito que esse equipamento possa ter. Mais um ponto positivo é qual? É uma boa amplificação. Claro que, se a gente for comparar com o 2200, que é o top dessa geração, ele é meio simples na amplificação. Mas sim, ele tem um amplificador bem legal, ele consegue tocar caixas com uma qualidade muito bacana e tudo mais. Inclusive, né, ele tem uma diferença do concorrente dele, que seria o STR 1050 da Gradiente. O ideal seria ter um 1050 para fazer um comparativo, mas eu tenho o 2200, que é acima desse, e tenho o 1250, que é o concorrente dele lá, Gradiente Polivox. E eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Mas sim, é um bom amplificador. Toca muito legal, tem um som bem agradável. Mais um ponto positivo, inclusive, um ponto positivo que é acima do concorrente dele, né? Você ter duas conexões para monitor. Como que seria? Nos anos, sei lá, no final dos anos 80 a gente poderia entender como duplo deck, né? Então ele tem duas conexões para o tape deck, tá? Então são duas conexões monitor. Não quer dizer que você precisa usar essa conexão para o tape deck. Você pode utilizar para um reverberador, para um equalizador, qualquer coisa que precise. Hoje em dia, para um MD, para um gravador de CD, qualquer coisa que precise entrar e sair o sinal. Então são duas conexões, ao contrário da maioria dos equipamentos dessa geração, desse nível de equipamento, que você tinha uma entrada só. Aqui não, que você já tem duas conexões monitor. Bom, mais um ponto positivo que vai englobar aqui um monte de coisa, que é o quê? É um conjunto de conexões completa, né? Por quê? Porque basicamente auxiliar, todo equipamento tem. Fono, todo equipamento tem. Conexão para tape deck, todo equipamento tem. Fone de ouvido, também todo equipamento tem. Como eu já disse, ele tem as funções pré-powers, então você tem conexões a mais lá para esse tipo de equipamento. Mas aqui também ele é bem completo com relação à conexão, porque ele tem entrada microfone também. Coisa que equipamentos desse nível às vezes não vinham com entrada microfone. Então ele tem um suporte de conexões, digamos assim, completo aqui, né? Um conjunto completo na parte de conexão. Um ponto positivo é que ele tem também 3 tomadas auxiliares. A maioria dos equipamentos receiver dessa época tinha uma, duas, no máximo para um tape deck, para 2 tape decks. Como esse equipamento tem 2 conexões para tape deck, então ele vem com 3 tomadas auxiliares, provavelmente para os 2 tape decks e mais o toca-discos. Claro que ainda faltaria para o auxiliar, né? Mas vindo com 3 conexões, que eu quero dizer de AC, você não precisa ter um Benjamin, uma tomada, sei lá o que, como se pode chamar na tua região aí. Então você não precisa, você ligando ele na tomada, você consegue ligar os outros equipamentos nele mesmo. E esse ponto positivo que eu vou falar agora, ele poderia estar englobado também nas conexões, mas eu vou separar, digamos assim, como um ponto positivo, tá? E por vários fatores, isso aí é uma longa história, mas o que ele tem? Ele tem uma tomada ali de detector output, que a gente chama. Alguns desses equipamentos vinham com essa conexão, outros não. Mas para você ter uma ideia de como esse equipamento aqui, ele já saía de fábrica preparado para uma nova tecnologia que pudesse vir a acontecer, que seria a transmissão de rádio com 4 canais. Uma tendência dos anos 70 era quadrifonia, mas durou pouco, né? Então, esse equipamento aqui já saiu de fábrica pensando assim, não, se essa pessoa comprar esse equipamento e daqui a um tempo o quadrifônico vir com tudo mesmo, e o pessoal começar a utilizar o quadrifônico e as rádios começarem a lançar a própria sintonia quadrifônica, né, em 4 canais, esse equipamento aqui estaria preparado para receber um outro equipamento adaptador para
fazer funcionar o quadrifônico, né? Então você veja, um equipamento que saiu de fábrica, eles já pensavam no futuro. Muito ao contrário de hoje, que o cara vende um equipamento até que segurando algumas tecnologias, para que quando essa tecnologia vier, a pessoa não ter que descartar aquele e comprar outro. Aqui não, aqui a pessoa comprava e se caso a tecnologia viesse para cima desse equipamento, a pessoa já estava garantida com um equipamento desse. Só teria que comprar um adaptador. Mais um ponto positivo que é o que? Fusíveis externos. Eu sempre falo isso, né? Mas é um diferencial desses equipamentos. Muitos equipamentos, já comentei isso em outros, conheçam outras opiniões, que às vezes a pessoa pegava um equipamento desse daqui, esse é um problema, né? Pegava um equipamento desse, queimou um fusível, vou colocar um prego, vou colocar um charuto, vou colocar charuto não, mas um papel de cigarro, um bombril e ele vai funcionar, né? Então isso é um perigo. Esse tipo de equipamento aqui foi destruído por causa das conexões de fusíveis atrás, né? Então estou dizendo meio que como já um ponto negativo e ponto positivo também. Mas para você que entendia e para você que conseguia fazer a coisa certa, digamos assim, se esse equipamento que parasse por algum motivo, você não precisava nem abrir ele, você simplesmente trocava o seu fusível lá atrás, parava um canal, outro canal, você trocava, tudo certinho. Mas por um outro lado também, né, poderia entrar como ponto negativo, as pessoas começavam a enfiar qualquer coisa ali e aí destruir um equipamento desse, tá? Mas sim, é um ponto positivo você não ter que abrir o equipamento para verificar ver se tem algum problema de fusível, que seria uma proteção, né? Então já que é uma proteção, ele está ali para queimar, né? Então se ele está ali para queimar, nada mais certo do que ele está fácil o acesso dele para você precisar substituir caso ele queime, né? Bom, um outro ponto positivo pode ser também que as pessoas não entendam muito isso, mas o ferrite do AM. O ferrite do AM está dentro, está interno do equipamento. Muita gente que teve receiver gradiente, mais recente e tudo mais, até mesmo os Polivox, com aquela barrinha atrás, tinha gente que pensava que aquilo era para segurar o equipamento, para transportar o equipamento, né? Então, principalmente os Polivox mais recentes, tipo 4080, 4150, aquilo ali vivia quebrando, vivia pendurado, arrebentava, os próprios gradientes a pessoa batia, quebrava, aquele ferrite estragava, e aqui está aqui dentro o ferrite. Então você não corre nenhum risco de ter algum tipo de dano no ferrite por mau uso do equipamento. Esse seria um ponto positivo. Bom, agora vamos aos pontos negativos, lembrando, né? Mais comparando com outros equipamentos da mesma época. Vamos lá. Ponto negativo número 1, na minha opinião. São poucos pontos positivos. Para quem acompanha esse canal aqui sabe que eu sou fanboy, não só da marca, mas também dessa geração de equipamentos, desse tipo de equipamento, né? Então eu não teria um 4150, não teria um 4080, mas um 1800, um 2200 eu teria, tá? Para você que tá inteirado no canal sabe do que eu estou falando. Bom, então é isso aí. Uma das coisas que eu não gosto desse equipamento aqui é os conectores de caixa, né? São aqueles conectores bem básicos dessa geração, eles vivem quebrando, com o tempo eles esfarela, quebra, se você não souber conectar direito as caixas, você pode encostar um fio no outro e danificar o equipamento. Então eu vou concordar em que os conectores, tanto do PR4080, do 4150 e do 4250 que vieram depois, né, que são os mais recentes do que esse, são melhores do que esses conectores aí, tá? Eles são bons por um lado, mas com relação a contato, né, tem um bom contato e tudo mais, mas por um outro lado são muito ruins. Então eu vou colocar eles como ponto negativo, né? Se eu pegasse um equipamento desse com aquela parte de trás, com os conectores todo detonado, eu mudaria essas conexões com certeza. Caixa de madeira, tá? Esse barulho é a chuva aqui. Caixa de madeira. Como eu coloquei como qualidade, né, como ponto positivo, a caixa de madeira ser bonita, né, essa caixa de madeira, mas eu vou colocar como ponto negativo também, principalmente comparando com o concorrente dele, da Gradiente, que tem um material que é igual, é uma caixa de madeira também, tudo mais, tem as laterais de madeira, na verdade, não é, né? Não é completo de madeira, mas a qualidade da madeira utilizada pela concorrência era melhor, tá? Então aqui a gente tem um aglomerado que, cara, é muito raro ter sobrevivido aos 40 e poucos anos desse equipamento aqui. Então o equipamento com essa madeira aqui original e sem muito esfarelado, sem muito batido, sem muito quebrado, é muito difícil de você encontrar. Então eu não vou colocar, eu vou colocar como ponto positivo a beleza da madeira, eu acho muito bonito, mas vou colocar como ponto negativo a qualidade de como ela é feita, né? Ela poderia ter sido feita de um material melhor,
não vou nem comparar com o importado, né, com Marantz e tudo mais, então as famosas wood case, mas sim, o material utilizado aqui não é durável. E quando você pega um equipamento desse daqui inteiro como tá esse... Bom, mais um ponto negativo é um trauma que eu tenho. Não tanto no 1800, em alguns 1800 eu já peguei assim, mas nos 2200 é complicado. Que é o que? É um barulho de transformador. Para quem já teve 2200, 1800 sabe que um ruído de fundo, mesmo você ligando o equipamento sem nenhum sinal, nada, ele já vem com um ruído de fundo. Claro, né, pessoal, isso aí pode ser, né, por causa da idade. Dependendo do tipo do transformador que é utilizado, ele pode gerar ruído. Dependendo do capacitor que já não está mais filtrando ou alguma coisa assim, ele pode gerar ruído. Apesar de que eu já tive um equipamento desse com esse barulho e foi feito recap e não foi solucionado o barulho. O barulho vem de outro lugar. E também, por experiência própria, é um conto aqui, uma história, né? Eu já peguei um equipamento 2200 que era meu, já pus à venda um bom tempo atrás, fiquei com outro equipamento e ele também tinha esse mesmo barulho e a pessoa resolveu sem trocar nada, sem trocar capacitor nenhum. Só que, claro, ele não me contou lá como ele fez aquilo, ele não me deu o segredo, né, para eu poder fazer nos outros meus, no 2200 e no 2200 e no 2200S. Ambos os meus equipamentos têm ruído de fundo. Tem ruído de fundo e eu não consegui resolver ainda. Então é um ponto negativo aí, mas acredito que possa ser por causa da idade mesmo do equipamento, ok? Mas se você pegar um outro equipamento, às vezes com a mesma idade, ele não tem, né? Concorrente não tem esse tipo de problema. Então é isso. Esses foram os pontos positivos e negativos do PR1800 da Polivox. Se você tem algum outro ponto positivo, negativo que você queira mencionar, que eu esqueci, ou discorda de algum que eu tenha falado aqui, tanto negativo como positivo, deixa aí nos comentários, deixa sua opinião aqui nos comentários, deixa sua opinião também sobre esse tipo de vídeo aqui nos comentários, e a gente continua conversando aí nos comentários, ok? E também, se você que não conhecia esse canal e conheceu agora e também não conhecia essa geração de equipamentos e se atraiu aí por esse visual, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo aí, porque aqui nesse vídeo a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos. Ninguém aqui vai conversar com você sobre um Polivox desses modernos, essas caixas que com certeza não são Polivox. Por isso que eu chamo isso aqui de Polivox legítimo. Então é isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like também para ajudar e deixe nos comentários o que você acha de tudo que eu falei aqui sobre esse equipamento. Esse foi o Opinião Sincera do PR1800. Lembrando, posso ter esquecido alguma coisa, deixe nos comentários aí. É isso aí, valeu!